Ultimamente tem se falado muito sobre o quão imbatível é o general do ringue, Gunther, e como ele é derrotado pouquíssimas vezes e tal. Então resolvi fazer um levantamento aqui de derrotas que o Gunther teve ao longo de sua carreira na WWE em específico, tá? E vamos lá, ó. Lá em 2019, quando o Gunther ainda era o Walter, né? Tinha esse ring name, era campeão ali do NXT UK. Ele já estava imbatível, porém, no combate do Survivor Series de Raw versus SmackDown versus NXT, ele participou do time do NXT e ele acabou ali levando contagem do Drew McIntyre, que o eliminou, né? Inclusive na época teve muitas vaias em relação a isso, porque, pô, vocês vão acabar com a invencibilidade do cara num combate ali do main roster, na primeira luta dele do main roster ali, em equipes, no Survivor Series, sabe? Pô, foi um bagulho meio, né? Meio aleatório o jeito do Walter ser derrotado. Tanto que tem gente que nem considera, afinal de contas, não foi um combate no mano a mano. Mas mesmo assim, levou contagem e já era, né? Mas tudo bem. Seguindo, a gente teve ali em 2021 um combate do ainda Walter contra o Dragunov, né? Foi o segundo combate que eles tiveram, né? Eles já tinham lutado já no NXT UK, esse aí foi em um takeover. E assim, foi uma luta sensacional ali, talvez a melhor luta, tecnicamente falando, que teve na WWE naquele ano de 2021 ali, cara. Foi o takeover 36. E o Dragunov derrotou o Walter, não apenas derrotou, como fez ele desistir, né? Então, até então tinha sido a única vez que a gente viu o Gunther, o Walter, dando tap out ali e pedindo água, né? Luta sensacional. O Dragunov encerrava ali o reinado histórico do Walter e conquistava o título do NXT UK naquela ocasião. A primeira luta ele já tinha batido na trave, né? Aí nessa segunda ele foi lá e conseguiu superar o Walter. Tem uma que tem gente que não lembra, tá? Mas aconteceu no NXT, aquele NXT 2.0 já, onde o Walter enfrentou o Bron Breakker, né? E aí o Bron Breakker conseguiu derrotar o Walter. Pois é, o Bron Breakker tem no currículo dele também tendo sido um cara que derrotou o Walter. Esses dois aí que estão sendo investidos aí ultimamente, né? Pode ser que eles venham a se encontrar aí futuramente, novamente, em alguma grande luta. E o Bron Breakker pode até usar esse argumento contra o Walter, né? De que, ó, eu te venci lá atrás e tal. Isso aconteceu mesmo. O Bron Breakker supera ali o Walter em um episódio da NXT lá em 2022. Eu não sei se era um episódio especial. Eu acho que não. Eu acho que era um show semanal mesmo. O Bron Breakker foi lá e superou o Walter, né? No roster principal, aí sim, aí quando o Walter chega como Gunther, né, muda ali a theme song, perde peso e tal, ele ficou um tempo invicto, né, bastante tempo invicto, pega ali o título continental e tal, segura, ninguém tira dele. Ele foi ter uma derrota por contagem fora contra o Chad Gable, né, eles fizeram algumas lutas ali bem marcantes, mas a que mais chamou a atenção foi o Chad Gable derrotar ele por contagem fora ali. Todo mundo já ficou muito surpreso, né? Porque o Chad Gable, ele tinha muito potencial em ringue, mas era tratado ali muitas vezes como um jobberzinho, um low card que lutava para chegar no mid card. E o Walter ali almejando coisas maiores, né? Então, você não imagina que esse cara aí vai dar trabalho pro Walter. E deu, né? O Gunther acaba sendo derrotado por contagem fora e fez muita gente se iludir achando que o Chad Gable numa próxima revanche derrotaria o Gunther. Não aconteceu, né? E aí, finalmente, no main roster, quando ele levou contagem foi na WrestleMania 40, já em 2024, quando ele foi enfrentar o Sami Zayn ali pelo título intercontinental, do qual ele aí já estava fazendo um reinado histórico, né? Eu lembro que foi um dos poucos que tive fé no Sami Zayn, né? Que eu falei, cara, por mais que o pessoal tava pedindo Gable, ou falando que o Sheamus ia ser esse cara, eu falo, mano, o Sami Zayn ele é o underdog de verdade mesmo. Porque existe aqueles underdogs que eles são bucados pra ser underdog, e existe um underdog que ele é natural. O Sami Zayn é o natural, tá ligado? Ninguém tá botando fé, mas eu acredito. E durante a luta o Sami Zayn foi meio que te convencendo que ele podia, né? Ele foi resistindo e no final supera ali o Gunther e conquista o título intercontinental. O Gunther então sofria sua derrota aí no roster principal para o Sami Zayn.
Aí depois ele chegou a virar campeão mundial pesos pesados, inclusive se vingou do próprio Sami Zayn. Mas lá no Crown Jewel, ele foi enfrentar o Cody Rhodes naquele combate de campeão contra campeão. Eram os dois campeões mundiais da WWE. E o Cody Rhodes conseguiu derrotar o Gunther, né? E mostrou ali que era o campeão principal naquele momento. O Gunther sofre essa derrota também para o Cody Rhodes. Então, aí em 2024, segunda derrota que ele acaba sofrendo também, né? E aí, claro, vamos ter que falar dessa última WrestleMania 41, lá no ano passado, em 2025, onde o Jey Uso, que tinha ganhado o Royal Rumble Match, já tinha perdido 3 lutas já para o Gunther. Dessa vez ele supera o Gunther, faz o Gunther dar tap out, né? Desistir ali e conquista o título mundial pesos pesados contra o Gunther na WrestleMania 41, né? Acaba vencendo ele por submissão. Essa foi a derrota mais fora do padrão aqui das que a gente citou que o Gunther sofreu. Perdeu o reinado dele, depois recuperou, derrotou o Jey Uso de novo ali, conseguiu superar ali então o Jey Uso novamente, mas mesmo assim é eternamente marcado por conta dessa derrota aí para o Jey Uso, né? E por fim também ele, quando ainda estava como campeão mundial pesos pesados, depois de ter recuperado contra o Jey Uso, de ter defendido contra o Goldberg, foi enfrentar o CM Punk no SummerSlam e perdeu para o CM Punk, né? O CM Punk acaba ali com o reinado do Gunther e vence ali o Gunther por contagem, né? Faz ali alguns GTS, né? Alguns Gold Slips, e aí com isso o Gunther é superado ali pelo CM Punk e acaba sendo derrotado também, né? Então, você vê, né? Você teve 8 ocasiões aí onde o Gunther foi superado pelos adversários, uma por contagem fora, outra em um combate de times, né? Apesar de ter levado contagem. E aí, em combates individual que ele perde por submissão ou pinfall, foram 6 vezes, né? 6 vezes. Então você teve o Dragunov, você teve ali então o Broom Breaker, você teve o Sami Zayn, você teve o CM Punk, você teve o Cody Rhodes e você teve o Jey Uso, né? Esses 6 nomes. Aí o Chad Gable por contagem fora, era mano a mano e tal. E contagem também do Drew em cima dele em um combate de equipes. Olha, vamos lá. A partir do momento que ele virou Gunther, né? Que ele não era mais alto, mas virou Gunther. Quando ele chega no roster principal, é uma média boa, mas não é um bagulho super imbatível, né? Não é um bagulho de que você bate o olho, esse cara aqui ninguém vai derrotar ele. Porque, pô, você ser derrotado 6 vezes, sendo que dessas 6, 5 é por contagem ou submissão, em o quê? 4 anos? Vai completar 4 anos agora? Ó, assim, não é imbatível, tá ligado? Não é imbatível. Se você for pegar médias ali de outros lutadores, tipo o próprio Undertaker na fase Prime ali, já lendário, 2006 até 2010, vamos jogar aí. Talvez ele tenha uma média melhor, né? E detalhe, muitas derrotas roubadas, né? Com interferência, com asterisco. As do Gunther, ele tem essas derrotas e são derrotas legítimas mesmo, não tem asterisco nenhum. Ele perde de verdade, né? Mas é isso aí. Vocês acham que o Gunther vai manter essa aura toda aí de imbatível por mais tempo? Esse ano ele vai ter alguma derrota e pra quem você acha que deve ser? Vai ser algumas? Comenta aí o que vocês acham.